Irmãos, boa noite a todos, graça e paz. É muito bom voltar. Tem muita gente que eu conheço. O presbítero Natanael acabou de me falar aqui, você pode se apresentar. Tem muita gente que já sabe quem eu sou Felipe, e para os que não me conhecem, eu fui seminarista aqui na Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, um dos melhores tempos da minha vida cristã. Eu digo isso com sinceridade, eu fui muito feliz aqui na companhia dos irmãos, na comunhão com os irmãos, embora longe, distante dos irmãos, eu ainda continuo me sentindo, na verdade nós somos um em Cristo, não é verdade? Nós experimentamos comunhão uns com os outros, é um prazer retornar, rever os amigos de outrora, conhecer pessoas novas. Eu tenho estado nesses últimos anos, desde que eu saí daqui, primeiro eu fiquei na cidade de Bocaiúva, que é uma cidade pequena, próxima a Montes Claros. Hoje eu estou em Montes Claros, desde o finalzinho do ano passado. Eu estou lá, eu sou pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Montes Claros, em que é pastor o reverendo Gustavo Henrique Quintela Franca. Então eu fico muito feliz de poder voltar numa data tão especial, né? Os irmãos, quando o presbítero Natanael me ligou primeiro, depois o reverendo Nelson entrou em contato comigo, mas primeiro o presbítero Natanael, quando ele entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz, lisonjeado até. Só não vou dizer que eu fiquei orgulhoso, porque orgulho é pecado, né? Mas eu fiquei feliz de rever os irmãos e de poder... É um tempo curto, mas é ótimo estar aqui com vocês de novo. Mas eu não vou ficar enroscando. Eu sou baiano, como os irmãos que estão me hospedando. Dona Laide fala que engoliu a agulha da vitrola. Mais para cima a gente diz que bebeu água de chocalho. Eu bebi água de chocalho, então eu falo muito. Então, para começar logo, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. E eu vou dizer para os irmãos, basicamente, o que eu vou fazer hoje à noite e também amanhã de manhã e amanhã à noite. Não serão textos no mesmo livro, exposições no mesmo livro, se bem que amanhã eu vou pregar em 2 salmos sequenciais, mas eu quero falar para os irmãos, o tema que une tudo que eu vou dizer a vocês é a importância da igreja para a nossa vida. Os irmãos estão comemorando 55 anos, é muito bom que a igreja consiga chegar nessa idade, permanecer. É muito triste quando uma igreja local precisa ser encerrada ou fechada, e é por isso que eu gostaria de falar para os irmãos, se eu não me engano, são 4 ocasiões que eu vou falar, eu gostaria de falar para os irmãos a respeito da importância da igreja local. O termo que nós costumamos usar, o termo teológico, é igreja visível. Eu vou falar especificamente as questões relacionadas à igreja invisível, à comunidade dos crentes de todas as épocas, daqueles que já morreram, dos que agora estão vivos e daqueles que ainda virão. Tudo isso estará por detrás das coisas que eu estarei falando para os irmãos, mas eu gostaria mesmo de falar sobre a importância da igreja visível e sua manifestação mais particular, digamos assim, mais próxima a nós, que é a igreja local na qual nós vivemos, servimos, aprendemos uns com os outros. Nós vivemos numa época em que a igreja local tem sido muito ofendida, desprezada, e muitas pessoas tratam a igreja com nomes ofensivos, a xingam de coisas como prostituta e coisas dessa natureza. Então nós não deveríamos agir assim, pelo contrário, nós deveríamos dar grande honra à igreja local, e as coisas que eu vou falar estão associadas a esse tema. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, há um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Lucas, capítulo 12, 48, que nos diz o seguinte: Mas aquele a quem muito foi dado, muito
lhe será exigido, ou muito será cobrado. Eu sei, irmãos, que o contexto no qual essas palavras foram proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo é um contexto diferente do que nós encontramos aqui na carta escrita aos Hebreus. O contexto é diferente, mas eu diria que esse dito de nosso Senhor resume muito bem o ensino da carta de Hebreus de modo geral, e eu diria desse texto que nós temos em particular. A carta aos Hebreus, nessa parte em que nós estamos, o resumo do que nós podemos dizer dela é que a nova aliança inaugurada pelo sangue de nosso bendito Salvador Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que foi dado por Deus ao seu povo no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Não que aqueles crentes não fossem alegres, que eles não servissem a Deus, que Deus não falasse com eles e os abençoasse. Tudo isso é verdade. Mas o período inaugurado pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo é um período muito superior, a ponto da Bíblia comparar o Antigo Testamento com sombras, e a Antiga Aliança e a Nova Aliança com a realidade, a substância. A nossa confissão de fé, ao tratar lá no capítulo sobre o pacto, o 7º capítulo de nossa confissão, diz que a vinda de Cristo representa a substância. Todas aquelas coisas prefiguradas, prenunciadas no Antigo Testamento, eram sombras da substância que se manifestou o Senhor Jesus Cristo. Em suma, irmãos, o período inaugurado por Jesus é um período de bênçãos inigualáveis. Não há nada que se compare ao que os crentes da nova aliança experimentam. Nós vivemos num período em que, embora muito mais simples, as ordenanças não são tão gloriosas aos olhos como as da antiga aliança, em que havia muito ouro, muito bronze, muita prata, tudo era majestoso, esplendoroso aos olhos. A nova aliança não é assim. A gente tem um púlpito onde é pregada a palavra, os sacramentos são muito simples, é jogar água na cabeça de uma pessoa, repartir o pão, distribuir o cálice, é muito simples, mas a realidade que nós experimentamos hoje é superior. Não há nada que se compare ao que nós vivemos hoje, embora alguns irmãos, eu já convivi com alguns que diziam, bom era no tempo da antiga aliança. Era bom para os irmãos daquela época, mas hoje é muito melhor. Nós vivemos numa época muito superior, mas a quem muito é dado, muito também lhe será exigido. Se pereceram aqueles que foram instruídos, exortados pela lei que foi entregue por meio de anjos, quanto mais nós, que fomos advertidos pelo próprio Cristo, palavra que depois foi confirmada pelos santos apóstolos por meio da pregação e da realização de muitos prodígios e sinais. Às vezes, irmãos, há pessoas na igreja que pensam assim, eles cometem uns erros grosseiros, muito graves, e dizem, ainda bem que a gente não vive no período do Antigo Testamento. Já ouviram isso? Mas, meus irmãos, hoje é muito pior, é muito mais grave. Nós estamos debaixo de maiores bênçãos, mas também de maiores imprecações. Nós vivemos numa época arriscada, digamos assim, porque nós temos muitas responsabilidades. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e falamos, mas que período difícil. Mas os irmãos se lembram que na igreja, no início da igreja, 2 pessoas morreram porque não lidaram corretamente com seu dinheiro. O diabo instigou o coração deles e porque eles não ofertaram como deveriam, Deus os matou. Os irmãos se lembram que na igreja de Corinto, pessoas estavam fracas, espiritualmente abaladas, doentes fisicamente, e não poucos que morriam, que dormiam. Nós vivemos numa época, irmãos, de grandes privilégios. Cristo nos trouxe a uma situação em que jamais um membro do povo de Deus experimentou. Em Cristo nós recebemos vida, em Cristo nós subimos às alturas, em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. É verdade, tudo isso é majestoso. O resultado é que agora nós temos muitas responsabilidades. O texto que nós temos diante de nós contém um resumo dos privilégios que os crentes podem experimentar na nova aliança e também um resumo das responsabilidades que nós temos. Nós poderíamos resumir o ensino desse texto que nós acabamos de ler com os privilégios
e as responsabilidades, os deveres, como queiram, como for melhor para você gravar, os privilégios e os deveres, as responsabilidades dos crentes da nova aliança. Esse aqui, o que nós podemos dizer que é um ponto de virada na carta. A carta aos Hebreus é composta por várias sessões que costumeiramente são chamadas de parêneses, sessões de exortação. O autor descreve as gloriosas realidades associadas a Cristo, que Cristo trouxe à existência, e depois exorta o povo de Deus a que faça determinada coisa, que reaja de determinada maneira. Nós poderíamos resumir esse texto aqui, que nós acabamos de ler, do verso 19 até o verso 25, em duas básicas sessões. 2 pontos, pastor presbiteriano gosta de pregar em mais, eu vou falar só em 2 pontos para os irmãos. Os privilégios, do verso 19 até o versículo 21, e as responsabilidades que são desenvolvidas em 3 verbos fundamentais. Os verbos aproximemo-nos, guardemos firme e consideremos, eu vou completar a expressão, consideremos uns aos outros. Mas vamos começar aqui com os privilégios, a superioridade de Cristo e de sua obra, versos 19 a 21. Nestes primeiros versos que eu li para os irmãos há pouco, nós temos um resumo de toda a carta aos Hebreus. O autor resume, e vejam, o que o autor aos Hebreus faz, eu diria, o resumo teológico fundamental dessa carta, eu já falei para os irmãos, mas não custa nada repetir, é a superioridade de Cristo e daquilo que Cristo trouxe. Hebreus se resume nisso. Então, lá no início da carta, o autor aos Hebreus diz que Jesus é superior aos anjos. Os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço dos santos, mas Jesus Cristo é aquele a quem Deus subjugou todas as coisas, que foi feito por um pouco menor do que os anjos, mas agora governa sobre tudo o que há. Depois, o autor aos Hebreus diz que Jesus é superior a Moisés, e não apenas a Moisés, mas a revelação mediada por ele. Jesus mediou uma revelação superior àquela trazida por Moisés no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança. Depois, o autor aos Hebreus, falando daquilo que a teologia do descanso diz, que Jesus é superior ao Jesus do Antigo Testamento, Josué, aquele que foi responsável por levar o povo à terra prometida e por introduzir o povo naquele, descanso simbólico. Jesus é superior a Josué e o descanso oferecido por Cristo é superior ao descanso que Josué ofereceu para o povo. Jesus é superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, porque diferente do sumo sacerdote não precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. Jesus é superior à ordem sacerdotal do Antigo Testamento, porque, como os irmãos sabem, no Antigo Testamento, a ordem dos sacerdotes, a tribo que representava o sacerdócio era a tribo dos levitas. Jesus é sacerdote de uma ordem superior, desde que ele é da tribo de Judá, portanto, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A nova aliança inaugurada por Cristo é superior à antiga aliança. O sangue derramado de nosso Salvador é muito superior ao sangue que Moisés aspergiu sobre o povo. E os sacrifícios que Cristo apresenta são superiores aos sacrifícios da antiga aliança. Ele é o sacerdote que apresenta a si mesmo como sacrifício, uma única vez para remover os pecados e nos dar salvação. Em suma, esses primeiros versículos nos apresentam exatamente essa realidade superior. Jesus veio trazer uma era que é superior a tudo que os crentes da antiga aliança experimentaram. Eu fiz um resumo da carta, mas é exatamente isso que nós encontramos aqui. Ele começa falando no versículo 19 da gloriosa realidade que os crentes da nova aliança experimentam. Ele começa dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Na verdade, é santuário de maneira geral. Mas pare para pensar na antiga aliança. Vamos pensar aqui no espaço sagrado, o palácio do rei de Israel, o Senhor Deus, o templo. Quem podia entrar no santuário? Apenas os sacerdotes, de maneira geral, que podiam mexer nos pães da proposição, podiam manter as lâmpadas do candelabro acesas,
e todas o incenso do altar de ouro de incenso, todas essas coisas podiam ser feitas apenas pelos sacerdotes. Nós temos um exemplo disso no Novo Testamento, que no início ainda é o período da Antiga Aliança, lá em Lucas capítulo 1, versículos 8 a 10, que é o texto em que o pai de João Batista, um sacerdote chamado Zacarias, cumpre-se o tempo de ele exercer seu ofício no templo. E o texto diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 8 a 10. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Vejam, irmãos, os crentes estavam orando, isso é uma bênção, mas eles estavam em que lugar? Do lado de fora. Do lado de fora, eles não podiam entrar. Agora pensemos no Santo dos Santos. Era ainda mais restrito. Só uma pessoa de Israel, o sumo sacerdote, podia entrar naquele local. É verdade que o povo de Deus simbolicamente entrava, porque o sacerdote carregava o nome das tribos em seu peito e também em seus ombros, mas apenas uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Agora vejam, irmãos, o que o autor aos Hebreus está dizendo. Aqueles irmãos todos estavam do lado de fora do véu, mas agora, por causa do véu, que é a carne do Senhor Jesus Cristo, os crentes da nova aliança têm ousadia. Vejam, nós podemos de maneira atrevida até entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A porta que estava fechada para todos os crentes do Antigo Testamento, ou quase todos eles, nos foi aberta. Nós temos livre acesso à presença do nosso Deus. Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Uma vez uma senhora falou para mim assim, o culto está muito paradão, a coisa aqui está meio fria. Bom era no tempo do Antigo Testamento. Eu falei para ela, irmã, se fosse no tempo do Antigo Testamento, a senhora ia ficar do lado de fora. E isso não é machismo não, tá, irmãos? Mas mulheres ficavam mais distantes. Mulheres ficavam mais distantes. Tinha o pátio das mulheres lá no Templo de Jerusalém, no período herodiano. No Templo herodiano, melhor dizendo. Você ia ficar de fora. Mas agora nós podemos entrar o novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Agora os crentes têm livre acesso, com intrepidez, podem entrar no Santo dos Santos. E vejam, esse caminho nos foi aberto não pelo sangue da antiga aliança, porque o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados, mas esse caminho nos foi aberto pelo sangue de Cristo, sangue superior ao sangue derramado dos sacrifícios, dos animais da antiga aliança. Agora nós não entramos, nós não ficamos do lado de fora, nós podemos até mesmo passar o véu, porque por sua carne, que aqui o autor aos Hebreus, obviamente lembrando das dificuldades da antiga aliança, pelo véu, isto é, pela carne de Cristo, moída pelos nossos pecados, nós podemos agora entrar no Santo dos Santos. E se o sacerdote da antiga aliança levava o povo de Israel apenas de maneira simbólica, o nosso grande sumo sacerdote, que é retratado aí no versículo 21 como grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos deu livre acesso. Nós poderíamos dizer, irmãos, que de maneira bem clara, esse texto do autor aos Hebreus nos apresenta a importante e fundamental doutrina recuperada no período da Reforma, que é a chamada doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. O sacerdote da antiga aliança nos levava em seu peito e em seus ombros. Jesus também fez isso, mas ele não nos deixou do lado de fora. Ele nos abriu a porta, nós podemos entrar. Que grande sumo sacerdote nós temos, que grande, gloriosa realidade o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E aqui nós podemos fazer já uma aplicação, irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado para que nós não retornemos para o período das sombras. Existem muitas pessoas nos nossos dias, igrejas até, que tentam voltar para as sombras do passado, comemorando festas,
substituindo o canto do povo de Deus por alguns levitas, porque os levitas cantavam lá na porta do templo, os outros ficavam ouvindo, assistindo, pastores que se autodeclaram mediadores da presença de Deus. Nós temos de abandonar todas essas coisas, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, um caminho superior. Se nós vivemos numa realidade excelente, gloriosa, que ainda que mais simples, muito mais esplendorosa que as sombras da antiga aliança, para que voltar para o passado, irmãos? Para que voltar para práticas antigas? Porque nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Nós devemos nos lembrar que todos nós temos livre acesso por Ele à presença do nosso bendito Pai. Esses são os privilégios. Esses são os privilégios. Mas eu vou gastar mais tempo, até porque a parte do texto é maior. Mas agora nós temos as responsabilidades. Que maravilha! Que maravilha! Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Agora nós podemos entrar no santuário que outrora estava fechado e podemos fazê-lo com intrepidez. Pelo véu que é a sua carne, Jesus nos deu livre acesso à presença do Pai, mas agora nós precisamos assumir determinadas responsabilidades. E como eu disse, essas responsabilidades nos são apresentadas em 3 verbos fundamentais a partir do versículo 22. O primeiro verbo é o verbo aproximemo-nos. Versículo 22, notem aí como o versículo começa. Aqui, a primeira grande responsabilidade, aproximemo-nos. Diante da gloriosa pessoa e obra de nosso Senhor Jesus, o grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que Deus espera de nós? Aproximação. E aqui eu gostaria que os irmãos abrissem comigo numa passagem do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, que é um texto marcante, porque é o texto em que Deus constitui Israel como sua nação, como sua propriedade peculiar. Alguns chegam a dizer que aqui é o casamento de Deus com Israel, uma espécie de figura do casamento de Deus com Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Veja o que está escrito aí. Êxodo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, prestem bem atenção, irmãos, depois de toda essa purificação, Deus dá uma ordem. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Agora versículo 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, mais uma vez, desce. Adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Vejam, irmãos, na inauguração, digamos assim, depois vai ter um outro momento em que Moisés vai aspergir o sangue mais adiante no livro de Êxodo, mas esse é um ponto fundamental da aliança de Deus com o povo de Israel, aquilo que nós chamamos de antiga aliança. E na inauguração, ou num período importante dessa aliança de Deus com o seu povo, qual era a ordem de Deus? Fiquem distantes, não se aproximem, porque quem se aproximar vai ser flechado
ou apedrejado. Fiquem, não traspassem o limite. Guardem distância. Há um outro texto em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 6 ao 7, esse eu não vou ler, que é o texto que descreve uma aproximação, eu não sei nem como dizer isso, alguém se aproximou demais, aproximou-se ao ponto de tocar, e o que Deus fez com ele? Deus o matou, fiquem longe, distantes. Mas agora, irmãos, Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Por que ficar distantes? Eles não tinham acesso completo ao local da adoração. Eles não podiam chegar perto, mas nós podemos. Percebem a maravilha anunciada pelo autor aos Hebreus? Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Qual é o nosso dever agora? Aproveitem. Cheguem perto. Em Cristo, Deus nos levantou o cetro de sua graça. Podem chegar. Podem se aproximar. O que é o Santo dos Santos? Não é a sala real do trono de Deus? O que acontecia com uma pessoa que se achegava no salão real, no salão do trono, sem permissão? Lá no livro de Esther, nós temos uma situação como essa. Mordecai pediu a Esther para entrar na sala do trono do rei Assuero, e o que foi que ela disse? Ele não me chamou. E se ele não se agradar de mim, eu vou morrer. Mas o que aconteceu quando Esther chegou lá no local em que o rei estava sentado? Ele levantou o cetro de sua graça. Meus irmãos, em Jesus Cristo, Deus nos levantou o cetro de sua graça. Nós podemos entrar. Aproximemo-nos. Por que guardar distância? Você já imaginou o que está fazendo quando despreza as oportunidades que Deus lhe dá para chegar perto dele? Pense na leitura e meditação nas Escrituras, todas as vezes que você despreza isso. O que você está fazendo? Pense na vida de oração, o contato com Deus, não só falar com Deus, mas derramar o coração, porque o diabo também fala com Deus, oração é mais do que falar com Deus, mas é derramar o coração através de Cristo, auxiliado pelo Espírito Santo. Você já pensou o que você está fazendo quando você negligencia isso? Ou pense no culto público, que depois desses anos difíceis que nós tivemos e que igrejas foram fechadas, as pessoas passaram a tratar o culto como coisa de somenos. Não, eu posso ficar em casa tomando coca, vendo algum pregador aí que eu gosto, que é mais bonito e fala melhor do que meu pastor, ou coisa dessa natureza. Já viram o que as pessoas estão fazendo, irmãos? Quando você faz isso, você é semelhante à pessoa que recebeu uma casa maravilhosa, uma mansão, com quartos muito belos, com uma cozinha farta, mas ao invés de desfrutar dos quartos, da mesa farta, você vai para a casinha do cachorro, ou para o lugar onde se coloca o lixo. É isso que você está fazendo quando não se aproxima de Deus. Isso não é só, isso é uma grande insensatez, é um pecado grave e é uma tolice sem tamanho. Se você vivesse no Antigo Testamento, você ia ficar de longe. E já viram como os crentes da Antiga Aliança falam do culto? E nós, na Nova Aliança, recusamos as coisas que Deus nos concede. Mas aqui é importante que nós pensemos uma coisa. Notem, nós podemos nos aproximar, mas existem requisitos. Assim como na Antiga Aliança, o culto deveria ser prestado conforme o rito, segundo o rito, porque quem oferecia fogo estranho era fulminado pelo Senhor. Assim também na Nova Aliança, desde que, lá no capítulo 12 de Hebreus, nós vamos ler que o Deus da Nova Aliança, tal qual o da Antiga, é fogo que consome, porque Deus é fogo consumidor, existem requisitos para que nós nos aproximemos. Meus irmãos, a casa não é nossa, a casa é de Deus. Existem algumas músicas em que os crentes dizem, fique à vontade em nosso meio. Deus não é hóspede, Deus é dono. É Deus quem dita as regras. Nós não temos nenhum direito de dizer para Deus ficar à vontade. Já pensou se eu chegar se o dono chega na casa dele, está lá, chega o reverendo Robson, os irmãos, fica à vontade aqui na casa de Dona Laíde, a casa não é minha, eu não tenho direito de dizer para ninguém ficar à vontade. Assim também na igreja, irmãos, a igreja é casa de Deus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Essas coisas vos escrevo para que, se eu demorar, saiba como você deve se portar, onde?
Na casa de Deus, a casa não é nossa, quem dita as regras é o Senhor. Você não pode fazer o que você quer no culto. Você quer ficar à vontade? Fique em sua casa, aqui não é a sua, é de Deus. Há requisitos. E nós só podemos desfrutar da presença do Senhor se os requisitos forem cumpridos. Aproximemo-nos, como? Com sincero coração. Vejam, irmãos, o culto deve ser prestado de acordo com o segundo mandamento, que é o mandamento em que Deus proíbe a idolatria e todo culto por Ele não ordenado. É isso que nós entendemos pelo segundo mandamento. A exposição reformada do segundo mandamento é que, sob o falso culto que é prestado de maneira idólatra, todo culto não ordenado na palavra é proibido também. Nós só podemos adorar a Deus do modo como Ele se revelou. Nós chamamos isso de princípio regulador do culto. Só é permitido aquilo que é ordenado, e tudo que não é ordenado é proibido. Mas vejam, nós também cultuamos de acordo com o terceiro mandamento. O nome de Deus não pode ser tomado em vão. Nós não podemos honrar a Deus com os nossos lábios e ter o nosso coração distante do Senhor. Quando nós adoramos a Deus, isso deve ser feito segundo o rito e o nosso coração deve ser purificado. Nós não estamos invocando o nome de qualquer um. A gente não tem mania de dizer, quando uma pessoa está ofendendo o nosso nome, tire meu nome da sua boca. Agora pense no santo e tremendo nome de Deus. Ele não pode estar em nossa boca de maneira vã. Nós temos de nos aproximar do Senhor, mas devemos fazê-lo com sincero coração. Não pode haver hipocrisia, não deve haver engano. Nós não devemos pensar no que vai acontecer na segunda-feira, no resultado do jogo do nosso time de futebol, ou em coisas dessa natureza. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós devemos nos entregar por inteiro. Nós não lemos Romanos 12? É a nossa vida inteira, não é de maneira limitada, em pedaços, com sincero coração, em plena certeza de fé. Calvino, comentando esse texto, diz: a graça de Cristo só pode ser recebida por aqueles que exibem convicção inabalável e bem direcionada. Se você participa sem fé, irmãos, por mais que você esteja fazendo o que Deus ordenou, não tem valor nenhum para você. Não é o que nós dizemos quando participamos da ceia? Uma pessoa que participa da ceia tem fé, colhe algum benefício? Não, de maneira nenhuma. Quem participa da ceia sem ter plena certeza de fé, de que assim como toma aqueles elementos, se ele participa com fé, os benefícios de Cristo e sua morte serão a ele concedidos. Quem não participa com fé faz para juízo de si mesmo, para sua própria condenação. Quer se aproximar de Deus, irmãos? Aproxime-se com plena certeza de fé. E ele depois dá duas figuras interessantes aí no versículo 22. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui duas figuras associadas à antiga aliança são utilizadas. A primeira delas é o coração purificado. Se você olhar, tem uma notinha aí que aponta para aspergido, e é isso mesmo. A ideia é que, para participar do culto de maneira apropriada, nós temos o dever, é um pré-requisito que nós sejamos aspergidos com o sangue purificador de Cristo. É isso que é necessário. Mais do que isso, é necessário que o nosso corpo, e aqui não é só, é uma lembrança da antiga aliança, desde que ele está escrevendo para pessoas que conheciam essas coisas. Antes de Arão ser consagrado para o sacerdócio, ele foi lavado. Ele foi lavado. Os judeus tinham aqueles rituais de purificação, de lavagem. Aqui o autor aos Hebreus está fazendo uso dessas figuras da antiga aliança e nos ensinando que elas apontam para realidades superiores. Só pode cultuar a Deus aquele que foi aspergido com o sangue de Cristo e que, portanto, teve o seu coração purificado de má consciência. Só pode participar do culto aquele que recebeu a lavagem que é simbolizada pelo batismo, a lavagem do Espírito regenerador e purificador de Deus. Ímpios não participam do culto, Deus não se agrada quando o ímpio toma o nome de Deus. E eu lhe advirto, se o seu coração ainda está diante do Senhor, rogue a Deus misericórdia. Peça que Ele lave seu coração com o sangue de Cristo e o purifique com o Espírito Santo.
Essa é a promessa dada lá no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Deus prometeu que aspergiria água pura sobre nós. E para que isso aponta? Para o fato de que Deus tiraria de nós o coração de pedra e nos daria coração de carne. Agora vejam, irmãos, ainda que eu tenha feito uma exortação com relação ao início da vida cristã, a purificação inicial, a lavagem do Espírito Santo, a que nós chamamos regeneração, é importante que nós notemos que a promessa da antiga aliança, na verdade a promessa da nova aliança anunciada no Antigo Testamento, é que o Espírito Santo não apenas nos purificaria no início, mas ele colocaria em nosso coração, versículo 27 de Ezequiel, capítulo 36, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. No capítulo 11 ele diz que para que nós temamos o Senhor, no capítulo 11 de Ezequiel. A ideia, irmãos, é que não basta ter uma transformação no início da vida cristã. Aquele que deseja participar do culto público, se aproximar de Deus, deve trilhar o caminho da santificação. Ele foi regenerado no passado, mas ainda hoje o Espírito está trabalhando na vida dele, colocando em seu coração temor, fazendo com que ele ande nos estatutos de Deus, guarde os juízos do Senhor e os observe. Os irmãos já notaram que na antiga aliança Deus desprezava o culto dos desobedientes? Eu não aguento mais, Deus diz, eu já estou cansado do culto de vocês, porque eu não tolero a assembleia solene associada à iniquidade. Meus irmãos, nós não podemos participar do culto público com uma vida destrambelhada, nos entregando ao pecado e pensando que vamos receber algo de bom de Deus. Pelo contrário, irmãos, nós não podemos nos aproximar do jeito que nós queremos. A regra está colocada. Aproximemo-nos como? Sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa é a ordem, meus irmãos. Essa é a ordem. Esses são os requisitos. E aqui eu queria mais uma vez fazer uma aplicação. Nós passamos por um período, e eu vou dizer, irmãos, foi o período mais triste da minha vida, foi ser privado do culto público. Nada substitui o culto público. Nada, irmãos, nada. O ajuntamento dos crentes. Absolutamente nada. Eu sei que fazer transmissões ajuda, mas não substitui. É igual ficar internado no hospital. Comida de hospital serve? Serve, irmãos. Mas alguém quer ficar no hospital a vida inteira, comendo comida de hospital? Para onde a gente quer ir? Quero ir para casa. Quero comer a comida da minha casa. Da mesma maneira, irmãos, ouvir uma pregação não é a mesma coisa que estar com os irmãos no culto público. Nada substitui o culto público. Nada. Nada substitui o ajuntamento solene. Não é a mesma coisa dizer boa noite para minha esposa no telefone e dizer boa noite para ela quando eu estou na mesma cama que ela. Nada substitui determinadas coisas. O culto público não pode ser substituído por nada. Mas os irmãos notaram que depois do período de pandemia, muitas pessoas abandonaram de vez, sumiram. Eles se contentam lá com a live, bota lá um pouco de sertanejo, depois troca para... Não tinham as lives? Agora eu estou assistindo, eu estou falando, irmãos, eu estou, na verdade, dizendo o que pessoas me disseram, não estou conjecturando, não. Não, eu boto lá na live do sertanejo, não sei que a pessoa aguenta ouvir sertanejo universitário, mas bota lá na live do sertanejo, e depois eu boto no Augustus, e depois eu boto em fulano, no reverendo Augustus, tratar o homem com respeito, né? Então, as pessoas começaram a desprezar o culto público, mas, meus irmãos, nós não podemos fazê-lo. Aprendamos com os crentes da antiga aliança. Vejam, eles estavam numa época em que ficavam distantes. Eles não podiam se aproximar, porque quem se aproximasse se dava mal. Lembram do rei Uzias, que tentou chegar mais perto do que devia? O que aconteceu com ele? Morreu leproso. Mas os crentes da antiga aliança diziam coisas como: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles diziam coisas como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Os crentes da antiga aliança diziam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Se quem ficava distante dizia isso, irmãos, quanto mais nós que podemos chegar perto. Quanto mais nós, irmãos, a igreja é fundamental. E a manifestação máxima do corpo de Cristo é o culto público. Que prazer, irmãos, que prazer juntarmos-nos com os nossos irmãos para louvar a Deus, buscar a face do Senhor, ouvir a pregação da palavra. Nós que vivemos em tempos de glórias maiores, não deveríamos desejar com mais intensidade a presença do nosso Deus? Que Deus nos ajude para que nos aproximemos. Mas há uma outra responsabilidade, agora no verso 23. O autor diz: guardemos firme a confissão da esperança. Se é fundamental cultuar a Deus, também é fundamental preservar os votos e juramentos que nós fazemos na presença do Senhor. A expressão aqui, confissão, é uma palavra muito comum no Antigo Testamento, é uma palavra que está associada a uma espécie de um compromisso público que alguém faz, um juramento, um voto. Nós poderíamos dizer que isso é semelhante à nossa profissão de fé. Não é isso que nós fazemos quando professamos a nossa fé? Publicamente, diante de Deus, nós tomamos Deus como testemunha e juiz daquilo que nós estamos dizendo. O nome disso é juramento, é tomar Deus como testemunha e juiz, e nós fazemos promessas, ou seja, nós fazemos votos de que seremos fiéis, de que honraremos o Senhor, de que participaremos das atividades da igreja, respeitaremos as autoridades enquanto permanecerem fiéis a Deus, de que contribuiremos com os nossos recursos, de que faremos todas essas coisas. Aquele que fez essa confissão, aquele que publicamente assumiu esse compromisso, deve guardar com firmeza essas coisas. Mais adiante, o autor aos Hebreus diz que Deus não tem prazer daquele que retrocede. Pelo contrário, se nós fizemos essa profissão, agora aguardemos a pública profissão de nossa esperança, façamos isso sem vacilar, com lutas, com dificuldades, em perigo de morte, guardemos a nossa confissão sem vacilar. Hoje eu li um texto de um amigo meu, o reverendo Daniel Simoncellos, falando de um pastor iraniano que ficou preso, recebeu uma sentença de morte, ela foi desfeita, mas ele vai ter que tomar 30 chibatadas, porque ele é crente, porque ele anuncia a palavra. Meus irmãos, nessa ocasião, aquele irmão guardou sua confissão sem vacilar. Eu não sei se os irmãos se recordam, eu estava aqui, essa história ficou marcada na minha mente. Veio um missionário, o reverendo Tony Xavier, não sei se os irmãos se lembram dele. E o reverendo Tony contou a história de uma mocinha que se converteu lá na etnia em que ele trabalha, acho que é Sonique, o nome da etnia. E aquela mocinha, filha de muçulmanos, ainda muito jovem, se converteu e ele falou: minha filha, você sabe o que você está fazendo? E ela respondeu: sei, pastor, eu quero servir a Jesus. Ela chegou em casa, contou para os pais muçulmanos, tomou uma surra, foi espancada diversas vezes e não negou a Jesus. Depois de vários espancamentos, os pais colocaram uma pedra de areia no ouvido dela. Muitos irmãos ouviram essa história como eu. Colocou uma pedra e algum médico cubano de uma cidade retirou. Depois os pais a enviaram para Gana ou Mauritânia, não sei qual dos países vizinhos, para que ela ficasse num internato islâmico, para que Jesus fosse retirado da cabeça dela. Meus irmãos, os cristãos dessa igreja que receberam essa carta estavam vivendo num período difícil, tendo os seus bens confiscados,
Muitos deles estavam presos e alguns estavam até mortos. E nessas circunstâncias, o autor aos Hebreus diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Mas o nosso Deus é tão bom, irmãos, que Ele não apenas nos dá ordens, Deus nos encoraja. Naquele livro do Bispo Ryle, na Santidade, ele diz exatamente isso, que Deus tem o hábito de nos fornecer encorajamentos. E o encorajamento que nós recebemos nesse texto é: pois quem fez a promessa é fiel, irmãos. Quem fez a promessa é fiel. Eu sei que às vezes nós enfrentamos dificuldades e relutamos em guardar firme a nossa confissão. Mas eu quero lembrar disso para os irmãos. Quem fez a promessa é fiel. Ainda que lhe tirem a vida, quem fez a promessa é fiel. Nós temos uma esperança, a esperança que é certeza de que mesmo que nos tirem tudo, que os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que está reservada para aqueles que esperam no Senhor. Quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a nossa confissão, sem vacilar, meus irmãos, sem vacilar, porque o nosso Deus é fiel. Não há necessidade de desespero, não há necessidade de desespero. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Não importa o que vai nos acontecer, meus irmãos. O nosso Deus é fiel. Guardemos firme a nossa convicção. E a última ordem que é dada, a última responsabilidade apresentada, encontra-se nos versos 24 e 25. O autor aos Hebreus diz que nós devemos consideremos-nos também uns aos outros. Vejam, é muito importante que nós nos lembremos de uma coisa, que os privilégios concedidos em virtude da obra de Cristo, bendita a obra do nosso Salvador, não se limitam à esfera individual. E já notaram que nós temos essa tendência? Meus irmãos, é um rico privilégio poder dizer: meu Deus, meu Pai. Mas nós não podemos também nos esquecer que é um rico privilégio poder dizer: nosso Deus, nosso Pai. A vida cristã não é Dom Quixote, cavaleiro solitário, peregrinando, aventuras impressionantes. A vida cristã é mais do que experimentar bênçãos individuais, nós as experimentamos. E que o Senhor seja louvado por isso. Aleluia! Quantas bênçãos nós recebemos da parte do nosso Deus. Mas a vida cristã não é a vida de cavaleiros solitários, peregrinando sozinhos. A vida cristã é uma vida de comunhão, de comunidade. Tem um aspecto coletivo fundamental. O povo de Deus é um corpo. O povo de Deus é um corpo. E aqui o autor aos Hebreus nos lembra exatamente disso. Talvez os irmãos ficassem muito ensimesmados, preocupados consigo mesmos, mas ele lembra que nós temos um dever, o dever de nos considerarmos uns aos outros. E que expressão importante é essa? Não é verdade? No Novo Testamento, a expressão uns aos outros, ela aparece diversas vezes. Nós devemos perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. E tem tantas outras, eu não vou me recordar de todas elas, acolher uns aos outros, orar uns pelos outros. Há muitas delas, amanhã eu vou falar mais disso na escola dominical. Mas essa expressão é uma expressão fundamental e que aponta para o aspecto coletivo da fé. Não coletivista, mas para o aspecto coletivo, comunitário da fé cristã. A fé cristã não é a religião dos cavaleiros solitários. A fé cristã é a religião do povo que anda junto, que compartilha dificuldades e alegrias, que chora quando outros choram, que se alegra quando outros estão alegres, que cantam louvores juntos, que se reúnem juntos para cantar, orar a Deus, ouvir a palavra de Deus. E notem, consideremos-nos também uns aos outros. A grande questão é, como nós fazemos isso? Como nós consideramos uns aos outros? Aqui o autor diz algumas coisas. Ele diz que nós devemos fazê-lo estimulando-nos ao amor e às boas obras, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vejam bem, irmãos, nós temos um dever uns para com os outros, que é o dever da provocação.
Mas nós temos um hábito de provocar uns aos outros de maneira equivocada, por meio de intrigas, de palavras ofensivas, fofoca, mexeriqueiro no meio do povo de Deus. Nós temos esse hábito de provocar uns aos outros de maneira equivocada. Mas aqui está uma maneira na qual nós devemos nos provocar. Provocar uns aos outros ao amor. Estimular o amor a Deus, que é o primeiro e grande mandamento, e ao próximo como a nós mesmos. Nunca nós devemos nos estimular o novo mandamento. Tá certo? Qual é o novo mandamento que subjuga os dois bíblicos? Primeiro, você tem que amar você mesmo. Isso nasceu lá nos quintos dos infernos. Não, meus irmãos. Nós temos de amar a Deus. E depois, uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Nós nos amamos demais. Amor próprio é igual unha. Você não cultiva, corta, porque senão fica ridícula. Não é verdade? Fica aquele troço, já pensou? Quando você fica, você tem que amar primeiro a você mesmo. Você está estimulando o irmão a ter unha do Zé do Caixão. Aquela coisa horrível, aquele negócio. É isso, nós devemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Boa obra na Escritura é obediência. Isso é um ponto importante que nós temos o dever de corrigir. Nós temos uma visão muito... como é que eu vou dizer para não ser politizado? Mas eu vou dizer, uma visão muito comunista, esquerdista de boa obra, que é simplesmente distribuir alimento ou cobertor para quem está em dificuldade. Veja, irmãos, a Escritura nos diz que nós temos que ajudar o necessitado, mas boa obra na Escritura não se resume a isso. Isso é parte das boas obras, mas não é o que a Bíblia diz sobre boas obras. Querem ver o exemplo? O que a Bíblia, lá em Tiago, está bem pertinho aqui de Hebreus, diz que Abraão fez como obra para Deus? Distribuiu um monte de cesta básica para os cananitas. Não foi isso. Quando Deus mandou Abraão oferecer seu filho, o que foi que Abraão fez? Obedeceu. Boa obra é obediência, irmãos. Nós devemos estimular uns aos outros a obediência. Olha que coisa! Auxílio. Quando nós nos consideramos uns aos outros, quando nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Nós nos estimulamos uns aos outros quando congregamos. Aqui é traduzido como mandamento, não deixemos de congregar, mas na verdade isso não está em forma imperativa. Isso daqui os irmãos seminaristas e pastores vão se lembrar, e outros que gostam, isso é um particípio de modo. Como nós nos consideramos uns aos outros? Quando nós não deixamos de congregar, ou não deixando de congregar. E aqui uma observação, mais uma vez, eu acho que o que se passou com a crise sanitária vai nos marcar, todos nós, né? Mas um argumento que surgiu durante o período de pandemia foi que nós deveríamos recusar a participação no culto público por qual razão? Por considerar um ao outro. Lembram disso? Eu não vou no culto porque eu amo meus irmãos, então eu não quero expô-los a... Eu não vou discutir se isso está correto ou está errado, irmãos, mas o que eu quero que os irmãos notem é uma coisa: o culto é uma manifestação de consideração ao outro. Quando você deixa de congregar, você está manifestando falta de amor e consideração para com o seu irmão. É isso que você está fazendo. O costume de alguns de abandonar a prática de participar do culto público é um costume pernicioso, porque estimula a indiferença, o ódio uns para com os outros. Participar do culto é amar os irmãos. Não tenham dúvidas disso. Nós manifestamos genuína consideração quando nos aproximamos de Deus para cultuar. Um puritano conhecido disse o seguinte: não há tempo inoportuno para louvar a Deus. 7 vezes ao dia eu te louvarei, mais ainda, à meia-noite levantarei e te darei graças. Mas alguns tempos são designados, não para Deus nos encontrar, Ele está sempre pronto, mas para encontrarmos uns aos outros, para que nos juntemos em louvor a Deus. O culto é uma manifestação de consideração. Sabe qual é a ocasião que nós mais estimulamos os nossos irmãos para que eles pratiquem boas obras e amem? É quando nós participamos do culto público. Isso é consideração. Consideremos-nos uns aos outros, como? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. E por fim, consideremos-nos uns aos outros, mais uma vez aqui, é um particípio de modo, fazendo
admoestações. Eu disse há pouco que o cristianismo não é a religião dos cavaleiros solitários, mas há muitos crentes que acham que sim. Quando eles estão em pecado e um irmão vai exortá-lo, admoestá-lo, o que eles dizem? Você não tem nada a ver com a minha vida. Se você é crente e ele também é crente, então ele tem a ver com a sua vida e você tem a ver com a vida dele. Tá certo, irmãos? Você não é um cavaleiro solitário, você precisa de ajuda. Há coisas, meus irmãos, eu vou ser bem honesto. A Escritura diz que nós devemos ser radicais com o nosso pecado. Se o teu olho te faz pecar, o que você faz com ele? Arranca. Se a tua mão te faz pecar, o que você faz com ela? Arranca. É radicalismo contra o nosso pecado. E com os outros? E com os outros, o que a Bíblia diz? Olha, quando vocês virem alguém cometendo algum pecado, corrigir com espírito de brandura. Mas o que a gente faz? A gente é radical com os outros e brandos demais conosco. Muito brandos, a gente tem uma natural tendência de aliviar a barra para nós mesmos. Nós temos essa natural tendência. Mas por que é tão importante a comunhão, a admoestação mútua? Porque há coisas que, em virtude dessa nossa natural condescendência para conosco, só outros conseguem enxergar. Só o irmão, que com brandura não deve ser radical, ele deve arrancar a mão dele, não a mão do outro. Mas só outro que vai ver a nossa dificuldade, vai dizer, meu irmão, você precisa mudar. Você está errado, tome cuidado, o dia está se aproximando, Jesus vai voltar, cuidado, porque se você não arrancar a mão que te faz pecar, onde é que você vai ser colocado? Não é no céu não, viu, irmãos? Se você deixa o pecado te consumir, você não irá para o céu. Está lá escrito, você vai para as trevas exteriores, é para lá que você vai. Então você precisa de ajuda, de alguém que lhe admoeste, que diga, meu irmão, você está errado, encorajamento. Não só para dizer quando a gente está errado, mas também para dizer quando foi bem feito. Para entusiasmar, encorajar, nós precisamos uns dos outros. Por isso nós não devemos nos incomodar quando um irmão nos lembra da nossa necessidade de buscar a santificação com mais vigor, da nossa necessidade de abandonar um pecado qualquer. Nós não devemos ficar irritados com isso. Quando o irmão nos exorta porque nós faltamos o culto, e quando é para assistir o jogo do Corinthians, o pecado é maior. Mas quando você faltou o culto, já sabem para que time eu torço, né? Mas vejam, você não deve ficar irritado quando alguém lhe disser, meu irmão, por que você não veio ao culto hoje? Não responda, não lhe interessa. Ou não pense isso. Esse é o irmão que está lhe ajudando. Cumprindo o mandamento, a responsabilidade de considerarmos uns aos outros. Eu concluo, irmãos, dizendo que, com as palavras com as quais eu comecei, a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Nós recebemos bênçãos inigualáveis em Jesus Cristo, por meio de sua obra majestosa. Com isso, irmãos, nós também recebemos da parte de Deus responsabilidades consideráveis. Eu diria, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se pereciam pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas aqueles que foram instruídos pela lei, quanto mais aquele que hoje calca aos pés o sangue de Cristo, o sangue da aliança. Meus irmãos, a época é muito mais perigosa do que foi no passado. Muito mais perigosa. E aqui eu termino com algumas aplicações. Na verdade, eu vou terminar com uma aplicação específica. Eu disse que iria falar sobre a importância da igreja visível, e eu quero terminar falando de um ponto fundamental, que é justamente o culto público, a manifestação mais majestosa e gloriosa da igreja aqui na terra, a igreja visível. Deus nos deu o grande privilégio de em Cristo sermos sacerdócio real, de termos livre acesso à sua presença. E como eu disse, nós temos grandes responsabilidades, e deixe-me focar no culto público. Nós podemos nos aproximar de Deus com certeza de fé no culto, mas como você tem lidado com essa responsabilidade? Algumas perguntas para você refletir. Você reconhece o quanto é privilegiado por ser um crente da nova aliança? Ou você é como aquela irmã que eu citei antes, que dizia, bom era na época antiga,
todo mundo era alegre. Você pensa assim? Ou você se sente uma pessoa, como de fato é, privilegiada por ser um crente da nova aliança? O culto da antiga aliança era precioso para aqueles irmãos, mas não se compara ao que nós temos hoje. A glória externa é menor, não há tanto brilho. O máximo que o pastor faz é vestir terno e gravata, não parece com arão todo paramentado, com ouro aqui, pedras preciosas. É muito mais simples, mas nós desfrutamos de glória espiritual superior. Você reconhece isso? Ou o culto bíblico é chato para você? E por isso você não sentiu falta durante o período em que as igrejas foram fechadas, e depois começou a tratar o culto como coisa de pouca monta, sem importância. Como é que você tem lidado com o culto público? Provavelmente, irmãos, muitos crentes sentiram, porque teve uma época que até o futebol parou, né? Até o futebol parou. Essa lástima que é futebol no domingo, que foi inventada por um rei que queria desprezar os puritanos, não é? Que guardavam o dia do Senhor. Inventou lá o livro dos esportes para ter esporte no domingo, para o povo não ir para a igreja para ficar praticando esportes. Muitos crentes sentiram mais falta do seu time de futebol do que do culto público. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Muitos crentes sentiram mais falta do restaurante que não ficava aberto do que do culto. Muitas pessoas sentiram mais falta da cachaça, cerveja, aquelas coisas que não podiam vender na época lá. Não sei se aqui aconteceu isso, mas lá não podia vender cerveja. O povo estava doido, louco. Não pode comprar contrabando, a coisa mais absurdas do mundo. Lembrei do texto de Joel: ó ébrios, atentai, ó seus cachaceiros, prestem atenção no que Deus está fazendo. Prestem atenção. E teve praga de gafanhotos, os irmãos lembram? Que depois lá no Pedro teve praga de gafanhotos. Esse povo deve ler Joel para ver o juízo de Deus caindo sobre eles, mas não, as pessoas estavam com saudade de coisas inúteis. Meus irmãos, futebol é uma coisa legal, mas se futebol acabar, ninguém morre. Mas se o culto acabar, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Você sentiu falta do culto público e hoje você trata o culto público com alegria? Mais algumas perguntas. Você troca o culto por um jogo de futebol? Eu dou graças a Deus que faz um tempão que o Brasil não chega à final da Copa do Mundo. É bom demais. Porque a gente não tem que ficar discutindo aquelas besteiras, se deve mudar o horário do culto por causa de um jogo de futebol. Meus irmãos, mudar o horário de culto por causa do Brasil? Essas coisas. Você prefere um jogo de futebol ao culto público? Você troca: não, eu não vou hoje porque é final do campeonato, e eu tenho que assistir meu time do coração. Você troca o culto porque um parente foi lhe visitar. Meus irmãos, quem é mais importante para você? Seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa? Ou Deus que lhe convocou para cultuar? Quem que é mais importante? Os irmãos já notaram que culto não é convite? Se eu lhe chamar para o meu aniversário, você vai ou não? O Felipe prometeu que ia para a minha ordenação, não foi, e daí? Não tem problema. Mas, meus irmãos, quando Deus nos chama para adorar, Ele não está fazendo um convite que você pode dizer sim ou não. É seu dever vir. O culto é santa convocação. Quem é mais importante para você? Um dia vai se sobrepor ao dia do Senhor? Já notaram? E a igreja presbiteriana contribui para isso. Todo domingo é dia de alguma coisa, é dia de fulano, é dia da boneca presbiteriana, do cachorro presbiteriano. Todo domingo é um dia de alguma coisa, meus irmãos. Domingo é dia do Senhor. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso? Você deixa o culto por um leve incômodo em sua saúde? Eu estou com uma dorzinha de cabeça, não vou para o culto hoje. Talvez por uma irritação. Não, o reverendo Nelson pregou na semana passada, não gostei, então não vou hoje. Eu vi uns irmãos esses dias dizendo que estavam retendo os dízimos porque eles não gostavam do pastor. Pensa bem que como o diabo tem instigado, as pessoas estão sob fortes tentações de Satanás. Essas coisas pequenas fazem você desprezar o culto público? Meus irmãos, que privilégio nós temos. Que privilégio nós temos. Nós podemos nos aproximar de Deus. Negligenciar não é só rebeldia, é insensatez. É insensatez. Pior, irmãos, não se ofendam,
Mas negligenciar é burrice, irmãos. Isso não é uma questão intelectual, é uma questão moral aqui, insensatez. É isso. Você está agindo como tolo quando despreza essas coisas. Você está agindo como um tolo, uma pessoa insensata. Eu quero lembrá-lo que nada se assemelha mais ao que nesse exato momento está acontecendo diante do trono de Deus. Porque a adoração a Deus é ininterrupta. Os santos anjos estão nesse exato momento exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, a salvação pertence. Essas coisas estão sendo entoadas a Deus. O que mais se aproxima aqui na terra do que acontece nos altos céus e o que acontecerá no novo céu e na nova terra é o culto público. É o que mais se aproxima. E eu gostaria que você terminasse de ouvir essa exposição exatamente pedindo graça a Deus, misericórdia, para que você aprenda a amar essas coisas. Talvez você não seja um desigrejado, que é aquele que despreza a igreja e o culto de maneira mais aberta. Talvez você não seja um desigrejado, está aqui visitando alguma coisa assim. Mas talvez você é aquele crente que despreza a aproximação de Deus no culto público por qualquer coisinha. E eu gostaria que você pedisse graça a Deus, misericórdia, para que você o ame de todo o coração. Manifeste esse amor durante toda a semana. Mas agradeça a Deus porque você tem um dia para se parecer com os anjos. E louvar a Deus com seus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.